Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Quinta-feira, dia 25 de abril, continuando a nossa oitava da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 24, versículos 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. E ao terceiro dia, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Cristo ressuscitado saúda os discípulos novamente com o desejo da paz. A paz esteja convosco. Assim afaste os temores e pressentimentos que os apóstolos acumularam durante os dias da paixão e de solidão. Ele não é um fantasma, é totalmente real, mas às vezes o medo na nossa vida vai tomando corpo como se fosse a única realidade. Em ocasiões é a falta de fé e de vida interior o que vai mudando as coisas. O medo passa a ser a realidade e Cristo vai se desbotando da nossa vida. Por outro lado, a presença de Cristo na vida dos cristãos afasta as dúvidas, ilumina nossa existência, especialmente os recantos que nenhuma explicação humana pode esclarecer. São Gregório de Nazianzeno exorta-nos: deveríamos envergonhar-nos ao prescindir da saudação da paz, que o Senhor nos deixou quando ia sair do mundo. A paz é um nome e uma coisa saborosa, que sabemos provém de Deus, segundo diz o apóstolo aos Filipenses. A paz de Deus, que é de Deus, o mostra também quando diz aos Efésios: Ele é a nossa paz. A ressurreição de Cristo é o que dá sentido a todas as vicissitudes e sentimentos, o que nos ajuda a recuperar a calma e serenamente nas trevas da vida. As outras pequenas luzes que encontramos na vida só têm sentido nesta luz. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras, como já o havia feito com os discípulos de Emaús. Também quer o Senhor abrir-nos a nós o sentido das Escrituras para a nossa vida. Deseja transformar o nosso pobre coração num coração que seja também ardente, como o seu, com a explicação da Escritura e a fração do pão, a Eucaristia. Por outras palavras, a tarefa do cristão é ir vendo como a sua história ele a quer converter em história de salvação.
Depois de Jesus ter se manifestado a Maria Madalena e ter dado ordens para que os seus discípulos partam para a Galileia, e depois do incidente do encontro de Jesus ressuscitado com os 2 discípulos na estrada de Emaús, aparece finalmente ao grupo reunido para lhe decepar as virtudes, as dúvidas e fortalecer-lhes a fé, pois a comunidade estava vacilando na sua fé. As perseguições estão no horizonte ou até acontecendo. O primeiro entusiasmo diminui. Os membros estão cansados da caminhada e perdendo de vista a mensagem vitoriosa da Páscoa. Parece mais forte a morte do que a vida, a opressão do que a libertação, o pecado do que a graça. E então Jesus aparece e lhes diz: a paz esteja convosco. Prova-lhes a sua autêntica ressurreição e lhes confirma na paz. Ele é a paz em plenitude, a paz da participação na vida eterna do Pai para todos. E para que suas palavras não fiquem somente no ar, mostre-lhe as mãos, peito e os pés rasgados. Vede minhas mãos e meus pés, porque eu mesmo sou. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne e ossos, como em veres tendo. Estas palavras indicam que Jesus se apresentou como um homem normal, com as mesmas características que tinha na vida mortal, que os discípulos tão bem conheciam. Daí que podemos traduzir livremente: pois sou o mesmo que vocês conhecem, não é outra pessoa a que estáis vendo. E em vista disso, anima-lhes a palpar seu corpo e a ver as mãos e os pés que estavam com os sinais das chagas. Se estas palavras têm algum sentido histórico, ele é o de manifestar que Jesus está vivo, que a morte não o venceu, que a vida do além pode ser momentos em que se parece com a vida anterior, como se esta seguisse e aquela fosse uma continuação. Todos um feliz e abençoado dia. Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.